Olá, estamos de volta. Oi. Olá. Esse é o podcast do nosso Materno Mundo. Estou aqui com as minhas amigas e parceiras. Eu sou a Laurian. Eu sou a Miriam. Eu sou a Carol. E nesse podcast falamos sobre maternidade, paternidade, desenvolvimento infantil e tudo mais que nos ocorrer e que tivemos de ideia e nos atravessar durante Tudo que a gente semana. quiser. Tudo que a gente quiser, porque o podcast é nosso. Né? Bom, meninas, existe vida depois da sua família? Essa é a grande dúvida dos adolescentes. Vamos falar sobre eles hoje? Vamos. E aí, existe vida depois da sua família? Eles acham que não, Mas existe. Eles acham. Nessa fase, eles acham que com certeza não. Sim. E que tá muito chato ali, né? Não sem existir vida depois da família. E que a família é muito chata, né? Uhum. Se a gente pensar, a família, até o adolescente sair pro laço social, ele já vai fazendo muitos laços antes, né? Mas assim, a gente pensar que na adolescência ele vai começar a participar de festinhas, de aniversários que a família não vai mais. Sim. Começa né? Agora tá começando bem antes, né? Bem na pré-adolescência. 10, 11 pré-adolescência, anos, assim, já começa a ter E esse aí, primeiro movimento. eu acho que é a primeira experiência que eles começam a ter para além da família, né? E Sim. esse mundo é muito assustador. E por que será que os adolescentes acham que a vida é muito difícil ou que a família é muito difícil? E por que a família acha que os adolescentes são muito difíceis? Porque tudo isso é muito difícil. Se a gente não cuidar. E a gente, eu acho que é uma coisa legal da gente começar falando é o que significa adolescência, né? Que é esse período de transição mesmo. Sim. Que é um período de conflito, é um período de crise na vida que a gente passa mesmo, Por né? isso que é muito difícil, Miriam. Porque tudo Exatamente. que é novo tende a ser difícil, né? E aí não se encaixa mais na infância, não é um adulto por completo. E essa crise, né? É um luto, Exatamente. né? É um luto da infância por não ser mais criança, né? Claro que eles não chamam assim porque eles querem crescer muito rápido. Mas falando assim, é um luto da infância, porque eles não são mais crianças e os pais começam a cobrar. Mas também é um luto, né, de que eles vão deixando de perder, eles vão perdendo algumas coisas para encarar novas e ganhar coisas outras e novas responsabilidades. Então isso é muito pesado. Isso que você falou, pelo menos na minha clínica com adolescentes, é o mais presente. E os adolescentes, eu entendo que eles veem o mundo, né, como perder. Então, acho que a adolescência se trata exatamente dessa fase. De eles verem que há ganhos, né? Então, por isso que eles querem crescer também tão rápido. Porque eles acham que a vida adulta... Pra pular a fase, né? Sim, Eles acham que na vida adulta, os adultos podem fazer tudo. Eles querem fazer 18 anos, como se no 18 anos... fosse um marco, assim, ó, 18 e um dia, nossa, vou tirar carta, vou ser independente. Aí mal sabe, né? Mal sabe que vai virar mais refém ainda dos boletos. E além disso, é um marco biológico também, né? Porque o corpo passa por uma transformação hormonal e fisiológica, que é a mudança do corpo, o reconhecer-se diante do espelho. Então, de repente, tem um pelo, de repente, tem um corpo diferente. E é um corpo Um corpo desengonçado, ou não. Reconhecer ou não. Exatamente. Mas eu digo o reconhecer pelo né? O conhecer-se de novo, né? Porque é o olhar pro espelho e encontrar uma mudança muito grande, né? E sabe o que é bacana a gente pensar? Porque agora na pandemia que nós ficamos, né? Que eles ficaram praticamente mais de um ano, praticamente online, eles não tinham esse reconhecimento do corpo do outro. Não tem. E pense na clínica, quando eles foram retomar para ir presencial nas escolas, eles não queriam, porque era essa questão de que só via virtual e às vezes com a câmera fechada. Sim. E aí, como que eu vou encontrar? Como que eu vou mostrar o meu corpo que nesse um ano mudou tanto. Eles não estavam conseguindo dar conta disso, porque eles não estavam corpo a corpo, né? Não conseguia visualizar isso. Porque se a gente for pensar nesse reconhecimento do corpo, que antes era conhecido, né? E aí entra o reconhecer, não só de si, como do outro, né? Esses corpos que começam a se enlaçar, entra a questão do sexo aí, né? Que começam a ser corpos que se relacionam sexualmente falando. E é um terreno muito novo, muito assustador para os adolescentes. E também eles têm aquela coisa que os adolescentes não gostam que pegue, né?
Então, assim, não gosta que toque, eles não se tocam muito. E aí eles vão se agrupando. Então tem o clube das patricinhas, tem o clube dos nerds. De acordo com aquilo que ele se identifica. Isso. E aí começa a questão do vínculo social, dos laços sociais começam a se fortalecer exatamente por isso. Porque daí eu sou o corpo estranho, que eu me identifico com o outro corpo estranho, quero me vestir de determinado jeito, que não é mais igual a minha mãe escolhia a minha roupa. Vou me agrupando com as outras pessoas que também se vestem da mesma forma que eu. E aí a gente começa a ver o início desses laços sociais, desses grupinhos sociais, né? Tem a Doutor, né, que é uma autora da psicanálise, que pra psicanálise a gente falou do complexo de Édipo, né, na infância. E a Doutor chama de complexo de lagosta, que é da adolescência. Então, o que ela diz? Que a adolescência é como se o adolescente, ele ficasse totalmente exposto. Então, vamos pensar numa lagosta onde ela fica sem a casca. Então, ela fica totalmente com a pele exposta. Então, por isso que tudo que toca machuca, tudo que fala é um auê, né? Tudo que vive muito é sensível, muito né? intenso, porque tudo fica muito potencializado. exposto. Até ele criar ferramentas e mecanismos para ter uma nova casca forte, que aí vai se preparar para a vida adulta, para que consiga enfrentar. Mas nessa fase, por isso que é muito difícil, porque é muito exposto. E o social é tudo, né? É. Então, como o social é tudo, identificar-se com o outro traz essa força social e o adolescente precisa desse movimento. Então, os adolescentes hoje, né, falando hoje atualmente, muitos têm um comportamento de estar atrás da tela, estar atrás do computador, jogar online por muitas horas. Ele está se privando desse contato social também. A gente precisa pensar nisso, né? Então, a hora que ele se priva desse contato social, qual vai ser o momento que esse social vai ser apresentado para ele, né? Eu penso, Miriam, que falando nessa questão dos jogos, por exemplo, os pais, né? A família, de um modo geral, professores também, se queixam muito disso. Né? É um assunto super atual, o uso da tela assim, pelos adolescentes, pais, não só pelas crianças. Quem nos ouve, não é gratuito, né? Que isso acontece. Então, assim, antes da gente falar, porque joga muito, porque só fica no celular e tal, existe um porquê. Né? Existe um motivo por ele estar ali, como você falou, justamente se refugiando nesse lugar, de que eu não preciso me relacionar, eu não preciso fazer laço. E antes, nós tínhamos na clínica o elemento família. Vinha o adolescente pra gente e os pais. Hoje, essas imposições sociais, como você falou, o laço social e o quanto esse social assusta os adolescentes, é um imperativo pra gente trabalhar hoje na clínica, né? Porque os adolescentes passam por essa transformação, mas eu entendo que os adolescentes que fazem sintoma mais graves, outros não. Mas os adolescentes que fazem sintomas são justamente esses que não conseguem se enlaçar. Porque a família é necessário tende a aceitar, nesse período. Né? A família tende a aceitar. O laço não. A aprovação não. Então, quando você falou dos corpos que vão se agrupando, né? Eles vão se identificando. Também tem o outro lado daqueles que não se identificam com nada. E eles estão sozinhos, perdidos. Porque daí entra a questão da identidade. A questão da construção da identidade nesse período. Então, se o adolescente não se expõe, como é que fica essa identidade? O reconhecer-se, o agrupar-se. O laço social é fundamental nesse período. Mas tem uma queixa, né, que eu acho que é bom a gente falar, porque são os responsáveis, né, que nos ouvem também, no sentido de que os responsáveis não conseguem entrar nessa relação, né? Porque dizem que é muito difícil, de que os adolescentes não se abrem. E os adolescentes se queixam o quê? Que os pais não ouvem. Ou que os responsáveis não ouvem. Então, os responsáveis utilizam assim, ó. Você pode falar tudo pra mim. Eu quero ser o seu melhor amigo ou sua melhor amiga. Então, me fale tudo o que você quer, tudo o que você pensa. Aí quando não vai. Mas não vai. Aí quando o adolescente diz, né, o filho ou a filha diz tudo o que quer, o que pensa, ou o que fez, ou o que aconteceu, os mundo pais acaba. Não suportam. Porque desencontra, não suportam. Né? Aí é um desencontro. Então, seja o meu melhor amigo. Mas aí, quando os filhos vão cobrar isso, os pais não dão conta disso. E aí, o que acontece? De novo, um afastamento. Os adolescentes se fecham, os pais se fecham. Porque daí entra naquele papel de sermão, de culpa, né? E entra naquele ciclo. Eu penso que, assim... como a Lau falou, né? Os responsáveis nos ouvem aqui.
a gente não pode desistir dos adolescentes. Né? Porque a gente tem visto esse movimento na clínica. Que os pais cansam também de levar porrada. Claro, é cansativo mesmo. É muito cansativo. É muito difícil, cansativo. O adolescente não sabe o que quer. E aí, quando quer, também não quer mais. E muda de humor. Quem tem contato com o adolescente sabe. A oscilação de humor, né? Então, assim, a gente entende que é muito desgastante. Mas é um momento em que o adolescente está se separando dessa família. E ele vai se inserir no laço social, vai começar a fazer as escolhas dele, descobrir o mundo, né? E aí é nesse momento em que o adolescente precisa fazer essa separação, no tempo dele. E pensando na separação, por exemplo, nos cortes, né, literais que os adolescentes fazem, né, da automutilação, a gente pode até pensar que às vezes faz um corte no braço, na perna, porque de fato precisa desse corte, dessa família, dessa separação. E aí o corte é no real, né, no corpo. Porque é um limite, né, Lau? Ele limite. Tá localizando no corpo. Esse a gente pensa um sintoma mais grave, né? Mas existem outros que também tem essa relação, né? Tem esse sentido de que ele tá colocando um limite. Mas olha, eu acho importante a gente fazer uma explicação, vamos dizer assim, do que é esse corte. Nós não estamos falando aqui em nenhum momento desses pais, desses responsáveis cortarem os adolescentes, deixarem eles viver a vida deles. Não. Sem essa... Quando a gente fala de corte, é um corte que não é um corte verdadeiro, do corte vai viver sua vida, porque não é disso que estamos falando. Acho importante a gente frisar. Quando eu falo do corte, por exemplo, que alguns pais utilizam o argumento de que querem ser melhores amigos dos filhos, mas eles são tão invasivos e querem, né, viver a vida, falar o tempo todo e ser muito invasivo, que ainda não tem aquela noção de que o adolescente vai se constituir, precisa, né, dos responsáveis e dos pais para se constituir, mas algumas mães são muito invasivas, ou alguns pais, né, enfim, são muito invasivos, e o adolescente começa a se perder naquilo, né, porque ele precisa de um corte no sentido de uma separação. Para buscar a sua identidade. É isso, o luto da infância, de que os pais não precisam fazer tudo pelo filho, e de que o filho precisa se virar. Então, precisa ter uma barra, precisa ser barrado de alguma forma. E pensando assim, lá nessa barra, me ocorreu agora o seguinte. Essa barra, então vamos pensar no sentido de uma barra que precisa separar mesmo, porque a infância tá ficando cada vez mais longe para esse adolescente. E o adolescente vai fazendo um luto dessa infância, ele vai perdendo coisas e posições e lugares. E aí vai se aproximando a adolescência e a vida adulta, que é muito insegura, né? Ele não sabe o que espera. E os pais ficam nessa posição, que é totalmente comum e esperado, de que, assim, você não é mais criança para fazer isso, então cobra o adolescente de algumas coisas, dizendo que ele não é mais criança. E aí coloca responsabilidades e peso nos adolescentes de que ele já tem idade para isso. Mas o pra adolescente, sair, não. Mas ele não consegue sustentar. Sim. Então, eles têm idade, exatamente, porque eles têm pra idade tirar o lixo. onde os pais acham que convém. Sim. Né? Pra ir no shopping, pegar um Uber. Isso. Aí é muito pequeno. Aí eles ficam assim, mas eu não posso fazer nada. Meu pai quer que eu faça tudo dentro de casa, mas eu não posso ver meus amigos. Então é muito criança para algumas coisas, mas também ou é muito adolescente ou muito responsável para fazer outras, né? Isso. Fica esse conflito. Falando de adolescentes, nesse momento que vocês estão falando, dos adolescentes que têm o perfil de sair, de buscar o social, de que querem isso. Em contrapartida, nós também temos os adolescentes atrás das telas. Sim. Que é aquele movimento inverso, né? Do estar atrás, do permanecer dentro do quarto. O meu filho janela fechada. O meu Foi uma quarto... caixinha que a gente recebeu, Miriam. Meu adolescente é muito tímido, lembra? Ficar no quarto, janela fechada, não sair atrás das telas. Nesse momento, a posição dos pais é diferente. Então, eu até sempre me lembro de uma coisa que aconteceu, né, comigo, quando eu tava trabalhando numa escola, logo que eu me formei. E a queixa do pai era justamente essa. Ele falou assim, mas ele não sai do quarto. E eu lembro que naquela vez me veio um insight, assim, eu falei assim, mas você precisa entrar no quarto. E esse movimento, muitas vezes... É tão simples pra nós, esse retorno, assim, pro pai, que o pai fala, como assim eu preciso entrar no quarto? Sim, você precisa entrar no quarto. Se ele não sai do quarto, você precisa entrar no quarto. Porque ele precisa sentir que tem alguém junto com ele, né? Porque, de alguma forma, esse adolescente vai precisar sair. Algum momento.
seja quando virar adulto, enfim. Algum momento ele vai sair pra conhecer o social. Porque o prejuízo desse adolescente por muitos anos dentro de um quarto, fechado, sem contatos. Só jogando. Tem prejuízos motores. Aí, de repente, um adolescente que sai, você começa a ver a marcha dele mais diferente, o andar dele diferente. Coordenação motora totalmente atrasada em relação aos outros. Põe esse adolescente pra jogar um esporte. Não tem coordenação motora. Não tem mesmo. Então, são perdas que o adolescente vai tendo que, em algum momento, esses pais podem fazer essa ajuda. Podem fazer esse movimento de entrar. Precisam, né, Miriam? Porque eu acho que essa porque eu digo que aí não entra a questão do invadir. Estar diferente, junto, estar junto é diferente de invadir. Então tem aquela série que os pais vão falar, ai, que série tonta. Meu, falar essa, tá assistindo? Qual é? Vamos ver junto. Precisa, vamos ver então, junto. assim, de tudo que a gente falou, né? Os pais vão se perguntar, tá, mas e aí, como a gente faz isso? Né? Como a gente suporta essa fase? E aí eu pergunto pra vocês, como que os pais suportam essa fase? Porque o pai precisa mudar. Eu sinto que o pai do adolescente precisa mudar. Não é mais o pai da criança. Então é acompanhar a transformação, os pais acompanham a transição da infância para a adolescência. Então, o pai entender que agora ele é pai de adolescente... O pai também faz um luto da infância. Exatamente. E o não luto mais da família. E o luto da família que ele tinha. Porque antes, os pais tinham um filhinho, uma filhinha ali, né? Bonitinho, tal, obedecia. E agora, o período da adolescência, ele não mexe só com o adolescente. É um período muito difícil porque ele reorganiza a família. Sim. Tem estrutura também, né? Até Os pais precisam entender que lugar eles estão agora. Sim. Então, a pergunta que ela fez, como? Se reorganizando. E eu acho que sustentar, né, e dar suporte para o desejo do adolescente permanecer. Sim. Porque eu vejo que os adolescentes que ficam reclusos também é uma falta de desejo da vida. Sim. Né? Então, os pais precisam sustentar e dar suporte para que esse desejo apareça. Para que eles possam desejar, que é a frase que nós começamos no início. Desejar que algo aconteça após a família dele. Até por trás da família. Exato. Gente, é um assunto muito interessante, que acho que daria pra gente trazer vários muito exemplos e amplo, de caso né? que a gente pode até depois abrir caixinhas lá no Instagram pra gente poder voltar nisso, né? Mais uma frase, então, para ficar para os pais é que sustentem o desejo, né? E Sim. E entrem também nessa relação. Transformem, se E transformem. se permitam recuar, né, Lau? Sim. Porque sustentar o desejo do adolescente também faz com que Não ele é desejar por ele. Exato, recuar do próprio desejo e abrir espaço, né, pra vida circular. Então tá bom, gente. É isso, meninas. Até a próxima. né? Super. Até a próxima. Beijos. Um beijo!